Olá, alunos! Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, mesmo nesse cenário que nós nos encontramos, né? De pandemia, mas eu acredito que tudo vai ficar bem, né? E a nossa educação, o nosso conhecimento, ele não pode parar, né? A ciência, os estudos, né? Isso tudo a gente tem que continuar, né? Até porque se nós queremos que haja uma mudança, uma melhora em tudo que nós temos, né? É através da educação. Então, hoje eu vim trazer para vocês um tema que é a interpretação de texto, né? Eu trouxe uma crônica para vocês, né? Para a gente falar um pouquinho, interpretar um pouquinho sobre esse texto. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre a crônica, né? O que é a crônica, quais as suas características, né? Como ela surgiu, né? O porquê, né? E aí eu fiz um pequeno texto aqui, né? Um resumo para vocês entenderem e se ambientarem, né? Com o que é a crônica. Crônica é o tipo de texto que aborda acontecimentos do dia a dia. Geralmente encontramos em revistas, jornais e rádios. Tem como objetivo fazer uma análise crítica das situações cotidianas, possibilitando ao leitor uma reflexão sobre aquele assunto. E eu fui pesquisar, né, sobre, né, como a crônica surgiu, da onde que ela veio e tal. E aí um fato muito interessante, né, que a crônica ela chegou ao Brasil no século XIX e ela foi inserida nos jornais daquela época através dos folhetins que traziam as novelas, né? E aí surgiu, né, a crônica e desde então a crônica ela faz parte, né, dos nossos jornais, né? São textos que vêm nos nossos jornais, geralmente de forma bem humorada, mas que eles trazem, né, uma realidade crítica sobre aquele assunto, né? Traz uma visão sobre aquele determinado assunto. E eu separei para vocês algumas características, né, assim que eu achei bem relevante sobre a crônica, né? As principais, claro que tem muitas outras, algumas outras, mas eu separei algumas que eu considero, né, bem importantes. Ela aborda o cotidiano. O que isso quer dizer? São acontecimentos da nossa realidade, acontecimentos do nosso dia a dia, acontecimentos da nossa sociedade. Traz uma reflexão crítica. Então, através desses acontecimentos, através dessa realidade, ele traz uma visão crítica sobre aquilo. O que tem levado aquilo, talvez as consequências, né? Mas de maneira bem leve, para que o leitor ele entenda e mesmo que de forma humorada, ele consiga, né, refletir, né, sobre aquilo. É uma linguagem coloquial e simples, né? Então a gente não está falando de uma linguagem rebuscada, nada que seja muito culto, né? Justamente para deixar esse texto mais leve, né? E de mais fácil entendimento. E geralmente é uma narração curta, né? E pouquíssimos personagens quando há personagens, né? E aí a gente vai passar para o nosso texto, o texto em si, que nós vamos fazer a interpretação. Mas eu quis falar um pouquinho sobre o que é, para vocês quando estiverem analisando o texto, vocês já vão estar ambientados sobre as suas características e perceber
em qual veículo, né, em qual lugar esse texto está inserido, em qual tipo de situação ele está inserido. Então vamos ao nosso texto. O texto escolhido foi de Luiz Fernando Veríssimo, Como Pedir uma Pizza em 2020. Vamos lá. Não tire os olhos, não percam o foco. Telefonista. Pizza Hut, boa noite? Boa noite. Quero encomendar pizzas. Pode me dar o seu NIM? Sim. O meu número de identificação nacional é 6102 193 8456 5463 2107. Obrigada, senhor Lacerda. Seu endereço é Avenida Paz de Barros, 1988, apartamento 52B, e o número do seu telefone é 5494-2366? O telefone do seu escritório da Lincoln Seguros é o 5745-2302 e o seu telefone móvel é 962-662566? O cliente responde, ou melhor, pergunta: como é que você conseguiu essas informações todas? Nós estamos ligados em rede a um grande sistema central. Ah, sim, é verdade. Eu queria encomendar 2 pizzas, uma 4 queijos e outra calabresa. O telefonista fala: talvez não seja uma boa ideia. O quê? Pergunta o cliente. Conste na sua ficha médica que o senhor sofre de hipertensão e tem a taxa de colesterol muito alta. Além disso, o seu seguro de vida proíbe categoricamente escolhas perigosas para a sua saúde. Tem razão. O que é que me sugere? A telefonista fala: por que o senhor não experimenta a nossa pizza super light com toque de rabanites? O senhor vai adorar. Como que você sabe que eu vou adorar? O senhor consultou o site Receites Gourmandes ou Soja da Biblioteca Municipal no dia 15 de janeiro, às 2h27 da tarde, onde permaneceu ligado à rede durante 39 minutos. Daí a minha sugestão. Ok, está bem. Mande-me 2 pizzas tamanho extra grande. A telefonista: é a escolha certa para o senhor. Sua esposa e seus 4 filhos, pode ter certeza. Quanto é? Perguntou o cliente. São R$ 49,99. Você quer o número do meu cartão de crédito? Perguntou o cliente. Lamento, mas o senhor vai ter que pagar em dinheiro. O limite do seu cartão de crédito foi ultrapassado. Tudo bem, eu posso ir ao multibanco levantar o dinheiro antes que chegue a pizza. A telefonista indaga: duvido que consiga. O senhor está com saldo negativo no banco. Meta-se na sua vida. Mande minhas pizzas que eu arranjo o dinheiro, falou o cliente. Quando é que chegam? Quando é que entregam? Estamos um pouco atrasados. Serão entregues em 45 minutos. Se o senhor estiver com muita pressa, pode vir buscá-las. Se bem que transportar 2 pizzas de moto não é aconselhável, além de ser perigoso. O cliente fala: mas que história é essa? Como é que você sabe que eu vou de moto? Peço desculpas, mas reparei que o senhor não pagou as últimas prestações do carro e ele foi penhorado. Mas a sua moto está paga, então pensei que fosse utilizá-la. O cliente ficou bravo e falou alguns palavrões. A telefonista: gostaria de pedir ao senhor para não me insultar. Não se esqueça de que o senhor já foi condenado em julho de 2006 por desacato em público a um agente da autoridade. O cliente faz um silêncio. Mais alguma coisa? Perguntou a telefonista. Não, é só isso. Não, espere. Não se esqueça dos 2 litros de Coca-Cola que constam na promoção.
Senhor, o regulamento da nossa promoção, conforme citado no artigo 095423/12, proíbe a venda de bebidas com açúcar a pessoas diabéticas. Ah, vou me atirar pela janela. E a telefonista indaga ele. E torcer um pé? O senhor mora no resto do chão? Conseguiram prestar bem atenção no texto? Conseguiram perceber do que esse texto realmente trata para nós? O tema é bem cotidiano, né? Pedir uma pizza. Quem é que não pede uma pizza, né? Quem é que não liga para pedir uma pizza em 2020, né? Todos nós. Só que um pouquinho diferente do que pedir uma pizza em 2020, talvez fosse um tempinho atrás, que as nossas informações não estavam tão ligadas à rede, né? Nossas informações talvez fossem mais discretas, né? Fossem abordadas de maneira mais discreta, fossem informações mais restritas, né? E não como isso funciona agora. Infelizmente, hoje, né, o que o autor ele traz pra gente é o grande salto, né, na informação, principalmente o que diz respeito à informação pessoal, né? Nós temos a nossa vida praticamente toda, né, em sistema. Tudo que hoje o indivíduo faz ou deixa de fazer, se ele paga, se ele não paga, se ele é uma boa pessoa, seus problemas de saúde, porque até nos hospitais, aonde nós estamos indo, a gente faz um cadastro, a gente preenche ficha, a gente passa nossos dados pessoais, né? E acaba ficando tudo isso registrado em sistema. Vamos interpretar? Você entendeu o texto? Então, essa é a questão que a gente quer trazer hoje, né? Como que você, né, interpretaria esse texto? Qual é a sua visão? Né? É um assunto muito atual, né? A gente pode perceber isso. É um assunto que tem acontecido com frequência e a gente acredita que as nossas informações, os dados, né? Tudo que deveria ser, que a gente conhece como informações pessoais, hoje já não é visto mais dessa forma, né? Hoje nós não temos mais tantos dados confidenciais, né? Tá tudo nosso ligado em rede, todas as informações. O que por um lado seria muito bom alguém te dar, né? Te fornecer um atendimento personalizado, como que você gosta, né? Com aquilo que você tem o seu perfil, né? Mas isso não está acontecendo. Está sendo usado de uma outra maneira, né? Está sendo colocado, as pessoas estão querendo influenciar ou fazer por nós as nossas escolhas, né? Mediante aquilo que elas sabem a respeito de nós, a respeito do indivíduo e ali no caso a respeito do cliente. Informações que não caberiam, né? Aquele tipo de estabelecimento, né? Saber sobre o seu cliente, mas que hoje a gente não tem mais essa escolha, né? Está tudo realmente conectado. E aí, Fernando Veríssimo, ele faz essa crítica, né? Ele traz de uma forma engraçada, como você pede uma pizza e como você é abordado em 2020, né? Mas ele nos dá também um alerta sobre esse tipo de situação que o cliente tem enfrentado. Não só em pedir uma pizza, né? Mas em outras situações do consumidor, do dia a dia do consumidor, do dia a dia das pessoas, né? Então esse é um texto que é uma narrativa com poucos personagens. Aqui nós vemos dois personagens, o cliente e a atendente, né? Nós podemos perceber que é um assunto do cotidiano também. A linguagem, ela é bem coloquial, é uma linguagem bem simples, a gente pode perceber, né? É uma narrativa curta, traz uma
um tema atual, mas de uma maneira a nos levar a refletir, de uma maneira crítica, né? Para que o leitor possa fazer uma reflexão sobre esse tema, sobre essa situação que tem vivenciado. Para finalizar, eu fiz um resuminho, né, dessa resposta, né, para ficar um pouquinho mais claro ou para de uma maneira sucinta, né, vocês conseguirem identificar. O texto nos mostra que hoje estamos na era da informação, que os dados da nossa vida pessoal estão nas mãos de qualquer tipo de instituição ou estabelecimento. Por um lado, as instituições podem apresentar um tipo de atendimento personalizado. Por outro, a pessoa, cliente, acaba perdendo a sua autonomia, privacidade e direito às próprias escolhas. Então, resumindo, essa é a resposta, né, que colocaríamos, né, para a questão da interpretação desse texto, visto que a gente já entendeu que é uma crônica, a que tipo de meio ela é vinculada, a que situação, a que contexto, né? Então, acredito que deu para vocês entenderem um pouquinho sobre esse tema, né? Eu agradeço, até a próxima, fiquem com Deus, tchau, tchau!